Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. E no programa de hoje a gente vai discutir a região metropolitana de Porto Alegre com um convidado muito especial, o prefeito reeleito de Guaíba, Marcelo Maranata. Reeleito com 78,18% dos votos. Ele atualmente é presidente do consórcio metropolitano, foi presidente da Grampal, vice-presidente da FAMURS, tem uma formação em direito, é empresário, foi também presidente do CDL, do Sindilojas e também diretor da FEComércio. Portanto, alguém que conhece com profundidade também a cidade de Guaíba, foi vice-prefeito entre 2009 e 2012. Portanto, ele é o nosso convidado para falar exatamente pela posição, pela experiência, pela vivência dos desafios da região metropolitana. Prefeito, primeiro é um prazer poder conversar contigo, tu hoje é uma das grandes lideranças da nossa região metropolitana, e eu queria começar falando com esse desafio. Tu teve uma atuação destacada quando o Guaíba e todas as cidades da região metropolitana foram duramente atingidos lá, com a enchente de 2024, inclusive com ações que estenderam a mão para Eldorado, E eu queria exatamente que tu falasse um pouco desse momento, o que ficou desse momento tão difícil para a tua cidade e para a região. Bom, obrigado, Gério, pela oportunidade de estar aqui, no Centro do Debate. No Rio Grande do Sul, a gente tem na região metropolitana as cidades que foram mais afetadas. E Guaíba não foi diferente, a gente tinha 89 abrigos dentro da cidade, a primeira-dama coordenando essa equipe, junto com a Claudinha, nós montamos um gabinete de crise rapidamente, porque nós estávamos acolhendo Eldorado do Sul, que foi completamente devastada por quantidade de água e tudo que aconteceu, e não imaginávamos que a gente ia entrar também na rota da enchente. E no meio desse acolhimento, a gente sofreu também em Guaíba e a gente rapidamente teve que readequar a logística da cidade para poder abrigar não só Eldorado do Sul, como também Guaíba. E o mais desafiador disso é lidar com a angústia das pessoas, aquele momento de crise em que bate o desespero, e a gente precisa ter muita calma nesse momento, porque gerenciar as pessoas, e dar segurança para elas na tomada de decisão é, sem dúvida, o maior desafio de quem é líder nesse momento e tem que ter o processo de conduzir uma quantidade enorme de pessoas que nunca passaram por isso. Diferente, às vezes, de quem mora aqui nas ilhas, que frequentemente se prepara para o momento da chuva, já sabe que a água vai entrar. Nesses bairros que foram atingidos em Guaíba, nunca tinha acontecido isso. Então, as pessoas não sabiam o que fazer, não tinham uma reação, e não esperavam também, demoraram muito para fazer uma movimentação, porque não acreditavam que isso ia acontecer na cidade. Então, para nós foi muito desafiador. E para toda a região metropolitana, a gente ficou ilhado com relação a Porto Alegre. A gente recebeu, inclusive, presidiários do regime semiaberto que chegaram durante a noite. A gente teve bastante problema com as facções também. A cidade ficou isolada, sem receber alimentação por bastante tempo, sem luz, sem acesso à internet. Tudo isso foi um momento de muita angústia, e lidar com isso, você sabe que não é fácil, não, porque lida com o sentimento das pessoas, com a necessidade de sobrevivência. Todo mundo vive uma fragilidade muito grande nesse momento, João? Prefeito Maranata, hoje o grande desafio é a reconstrução, Como é que está esse processo em Guaíba e como é que o senhor, que preside o consórcio metropolitano, o senhor tem dialogado com o governo do estado, com o governo federal, como é que está esse processo de reconstrução na região metropolitana também? Cheiro, esse é o projeto da vida da Grampal, porque nós, prefeitos, todo dia fecha o tempo, uma nuvem, e a população bate na nossa porta, e aí vou passar por tudo de novo. Então a gente vive angústia, os nossos técnicos, engenheiros da prefeitura conhecem muito dos problemas da região metropolitana. Não adianta a gente fazer uma coisa de proteção em Eldorado do Sul e não proteger Canoas. A gente precisa pensar nesse projeto de todo ele ficar na mesma página, a gente elevar a cota de todos, eles precisam conversar um com o outro, e isso para nós é urgente. A gente pediu pela Grampal, para que o governo passasse esse recurso para a Grampal e a gente pudesse, então, tá licitando, e eu não tenho dúvida, pela urgência, a necessidade, a pressão que a gente recebe da sociedade, ele já estaria mais adiantado. A gente segue cobrando do Estado, a gente ainda está na fase de licitação, o projeto não passou ainda, Jairo, foi barrado agora pelo Tribunal de Contas do Estado, porque houve irregularidade
né, no TR montado para licitação, então foi lá e segurou a licitação. Então não podia ter erro nesse projeto. Esse é um projeto que é o projeto da vida das pessoas, dos empresários, dos investidores que precisam ter segurança para voltar às suas atividades e para as pessoas que moram na região metropolitana. A gente vai seguir cobrando, mas não tenho dúvida de que esse é um projeto que conosco na Grampal a gente já estaria com ele bem mais avançado. Na época, o senhor, como presidente da Grampal, liderou exatamente essa ideia, né, de que a Grampal, ou o consórcio que hoje o senhor preside, pudesse organizar essas obras, né? Mas o governo federal acabou optando por fazer essa parceria com o governo estadual. Isso trouxe mais dificuldade ou como é que está o diálogo com o governo federal e o governo estadual em razão das obras de reconstrução? Já tem um equívoco para mim, que é porque eu falei de não conversar. Vamos fazer primeiro Eldorado e Arroio e Feijó. E o resto? Você vai atualizar 2 cotas, vai fazer esses 2 projetos executar, mas vai continuar deixando Canoas, vai continuar deixando, né, São Leopoldo, essas outras cidades aqui desprotegidas. Então você tem que fazer um projeto, atualizar ele todo, subir a cota para 24 e executar. Então, para mim, já existe aqui um erro de concepção de você botar só 2, né, em licitação agora para poder atualizar ele e aí sim levar ele à licitação e executar apenas esses 2 e depois começar os outros. Então essa é uma pressão que a gente vai continuar fazendo com o Estado. A gente não entende que é o momento que essa forma que eles estão fazendo, fatiado, vai resolver o problema. Então a gente tem uma dificuldade enorme de entendimento. Agora começaram a fazer a batimetria, que é outro problema que a gente entende. Um corpo não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Você encher de areia aqui e colocar água, a água vai transbordar. E é isso que a gente identifica. E se fosse só areia, Jorge, mas a gente tem ali, ó, pneu, a gente tem carro que desceu na enchente, casas inteiras, você vai pegar móveis, tem geladeira, tem tudo que é coisa, está no meio do rio, ou não permite que a gente faça uma limpeza, ou a gente vai continuar, né, tendo esse leito do rio ocupado por tantos objetos e a água vai arrumar um caminho que não é aquele que tem dentro do rio. Prefeito Maranato, no caso de Guaíba tem obras também? Eldorado há um dique, né? Mas no caso de Guaíba, o que é possível fazer? Vocês já desenharam isso nesse projeto? A gente ainda tem 10% de obra para terminar e a gente fica muito contente de ver a chuva que caiu na cidade. Foi um volume muito expressivo agora nessa última chuva. A gente aguardou para ver se tudo que a gente tinha feito com a nossa engenharia tinha dado o resultado que a gente esperava. E a gente receber depoimentos, né, da comunidade, lugares que há mais de 30 anos, com uma chuva muito menor que essa, entrava água dentro da casa das pessoas. A gente viu a nossa rede, todo o sistema que a gente colocou em operação funcionando. Nós fizemos um muro de contenção ao longo de toda a Ney Brito, feito com obra, um recurso da prefeitura. Subimos 80 centímetros acima da onde a água passou. A gente botou o nível, fez uma curva de nível, botou a cota acima de 80 centímetros, fez uma limpeza, instalou galerias ao longo de toda a Recife e fez uma travessia de onde a água também congestionou na passada do IP. E fizemos obra em toda a cidade, né, de limpeza de canais, limpeza de bueiro, e isso foi o resultado que a gente conseguiu colher agora. Porque a população não vê o que a gente faz quando bota cano, bota galeria, e isso só aparece quando realmente chove um volume muito grande e a gente vê o sistema funcionando. Então, ainda não, nós conseguimos passar batido, sem nenhum caso, né, agora, nenhuma casa foi invadida com água e a gente ainda tem pelo menos uns 10% de obra ainda para concluir e está com a rede toda funcionando. Prefeito, o senhor, à frente da Grampal, mesmo do consórcio, tem lidado muito com a questão da defesa civil, né? Há um esforço no sentido de fortalecer a defesa civil. Hoje ainda os sistemas eles não estão ainda sincronizados, né? Isso é uma questão que mesmo agora, nessa última chuva, isso aparece. O que é possível fazer para as prefeituras, em parceria com o governo estadual e federal, para a defesa civil? O governo estadual e o governo federal pode fazer um bem para os municípios, que é contratar um sistema que dê precisão de onde vai cair a água, para a gente não colocar a população em pânico. Agora mesmo a gente fez anúncio de que ia cair um volume enorme de água, não caiu todo o volume, a água foi cair no oceano, que bom que não caiu todo aqui, mas a gente colocou em pânico todo mundo na região metropolitana. Então o sistema que diga, ó, vai chover na Matias, vai chover em Alvorada, vai chover em Viamão, e a gente, como Defesa Civil Metropolitana, poder separar o nosso contingente. Nós temos um fórum de Defesa Civil na Grampal, para que a gente possa se preparar,
né, e está com o nosso contingente, a nossa força de homens e equipamentos que todas as prefeituras têm e direcionar para poder dar a mão para algum companheiro, alguma cidade que vai passar por um problema maior. Mas é necessário a gente saber onde vai ter vento, onde vai ter granizo, aonde vai cair a chuva de verdade e não dizer, ó, vai chover em toda a região metropolitana. Não, hoje já tem equipamentos, né, tem muita tecnologia disponível, mas nós, prefeitos, não temos condições de colocar mais essa tecnologia e esse custo na nossa conta. Então, é necessário um investimento nacional, um investimento do Estado para que a gente tenha essa tecnologia à disposição. Prefeito, um outro tema que preocupa é a questão das habitações, né? Muitos, não sei a quantidade em Guaíba, mas cidades de uma forma geral, Eldorado, Canoas, São Leopoldo, enfim, outras cidades, Porto Alegre também, muitas pessoas perderam as suas casas, né? Como é que está esse processo de diálogo com o governo estadual e o governo federal para as pessoas receber efetivamente sua moradia? Nós conseguimos fazer o compra assistida, é o que está funcionando e lá rodou bem. Né? Todas as pessoas que decidiram fazer conseguiram. Né? Às vezes não tem tanto produto no mercado, não tem casa disponível no preço que o governo está oferecendo, mas está funcionando. Mas tem esses casos de pessoas que precisam ser realocadas de área de risco, que a gente precisa ter um espaço novo na cidade e que a gente está fazendo com as próprias mãos. A gente com o apoio de empresários que nos ajudaram, a gente está terminando um loteamento e a gente vai realocar essas famílias para esse local num espaço da prefeitura e organizado pela prefeitura. Mas a gente ainda tem, né, um contingente bem importante de famílias na região metropolitana que não tem para onde ir, que não tem casa e que precisam ser realocadas. Ou a gente vai deixar que as pessoas continuem nas ilhas aqui? Não tem como, né? E as pessoas, muitas não querem sair dali, mas ir para uma moradia digna é responsabilidade da gestão pública, né, federal, que se comprometeu com o povo gaúcho, que não vai ficar ninguém sem uma casa e que faça essa entrega o mais breve possível. Né? Prefeito Maranato, uma outra área que tem gerado muita preocupação, e o senhor liderou, seja pela Grampal, mesmo como prefeito de Guaíba, ou como presidente da Grampal, é a questão da saúde. Né? Eu recordo, na época que o prefeito Mello era o presidente da Grampal, que ele trabalhou muito a questão do assistir. Né? Como é que está hoje a situação? O senhor tem feito várias reuniões com o governo do Estado, com a Secretaria da Saúde. Qual é a realidade hoje? Porque o que a gente vê é a superlotação em Porto Alegre, por exemplo, e vários hospitais. Como é que está esse diálogo com o governo do Estado? Já nós temos pessoas há 60 dias aguardando para fazer um cateterismo internado, fora a pessoa que já recebeu o diagnóstico do médico e está em casa, que ainda nem está na fila para poder fazer também o cateterismo. Então você tem uma fila enorme, o Estado não investe os 12%, e essa é a nossa briga. Nós estamos falando de 1,5 bilhão a menos todo ano na saúde, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina investe 14%, Paraná investindo acima de 12%, e a gente aqui, né, não consegue colocar um mínimo condicional. E não tem nenhum prefeito, né, e a nossa vocação de município é investir na atenção básica, é para isso que a gente tem, nossa equipe está preparada para isso, foi para isso que ela fez concurso. Quando a gente tira dinheiro da atenção básica, que é para a pessoa não ficar doente, a gente trabalhar na assistência dentro da estratégia de saúde da família, cuidar da pessoa que está com diabetes, que está com a pressão alta, a gente está tirando dinheiro dali para botar na média e na alta complexidade, que é a responsabilidade do Estado da União. Atualização da tabela SUS, você paga R$1,90 um hemograma, é R$10,90 uma consulta com o médico, R$400 uma cirurgia. E aí os especialistas, aqui está o grande erro e o equívoco para mim do assistir, é descentralizar, levar o recurso para o interior, para fazer cirurgias, montar bloco cirúrgico no interior. Não tem quem faça cirurgia, porque 70% dos especialistas estão aqui na capital. Tem alguns especialistas que estão no interior, mas eles não fazem mais cirurgia. Muitos se aposentaram, não querem mais fazer cirurgia, estão lá dando consulta, atendendo no seu consultório, voltaram para sua terra natal, e aqueles especialistas que estão no interior, eles não vão fazer cirurgia por R$400 no SUS, eles estão ganhando seu dinheiro atendendo no particular e não vão deixar de atender. Então você tem estruturas que foram montadas no Estado, não tem ninguém podendo operar. Descentralizou o dinheiro, levou o recurso lá para São Borja, mas ela não consegue fazer uma cirurgia porque não tem especialista. Então os especialistas estão aqui, os prefeitos continuam fazendo ambulancioterapia, trazendo para a capital, mas aquilo que já estava ruim, que era pouco dinheiro, a gente tirou com a justificativa de que ia diminuir as filas. Isso não aconteceu. E a gente tem que ter humildade, né, grandeza, botar a sandalinha e dizer, não deu certo, vamos voltar atrás e botar dinheiro, né, porque não se faz saúde sem recurso. Precisa ter investimento em saúde. Aplicar os 12%, que é o mínimo constitucional. Eu não consigo imaginar fazer um acordo com o Ministério Público, lá no mediário do Ministério Público, para pagar o mínimo constitucional.
e querendo negociar isso para o final de 2031, para poder lá em 31 chegar nos 12. Não, a gente precisa imediatamente, de preferência dentro dessa gestão, para que a gestão também tenha o compromisso fiscal com o governo do Estado de honrar um compromisso que é o mínimo constitucional. Então a gente tem brigado por isso, a Grampal é protagonista nessa parte, que é para a gente poder melhorar a saúde do povo gaúcho com recurso. Prefeito, o senhor tem defendido um incentivo, né, estadual hoje para os hospitais públicos municipais. Porque existe já incentivo estadual para os hospitais estaduais. São Paulo fez isso, como né? Como é que funcionaria isso? São Paulo fez isso, é você pegar a tabela SUS, né, e fazer uma tabela RS, uma tabela complementar, né? Aqui a gente já faz lá. Para mim, poder ter laboratório hoje, ninguém faz hemograma por R$ 1,90, tá? Eu tenho que chamar os laboratórios, vou pagar 2 vezes a tabela SUS, ele pelo volume, não, tá. Não paga, mas me ajuda a fazer volume e eu então consigo manter a operação e ele... Então tem que haver um complemento, é isso que a gente está pedindo para o governo do Estado. E como é que está essa negociação com a Secretaria da Saúde? Há a possibilidade de avançar? Porque Santa Catarina e São Paulo seguiram esse caminho, né? Que acho que foi um caminho importante de uma tabela complementar ao SUS. Tudo isso está posto na mesa, Jair, mas tem uma preocupação nossa que é essa questão do mediar e condicionar isso a um acordo de poder cumprir os 12% constitucional lá em 2030. A gente está tentando buscar isso para 29, e aí a justificativa que o Estado colocaria 250 milhões esse ano e 750 milhões no ano que vem para chegar em 1 milhão, sendo que o déficit é 1,5 bi. Então chegaria em 1 bi, mas seria 1,5 bi ao ano. Prefeito, uma outra questão que também preocupa todos os porto-alegrenses, cidadãos de Guaíba e da região metropolitana é a segurança, né? O senhor mesmo à frente da Grampal liderou todo esse esforço, né, de ter um sincronismo, né, de câmeras, todo um cercamento eletrônico. É um projeto que vem há muitos anos, começou lá na época do governador Tarso Genro, passou pelo os demais governos, né, de lá para cá, e hoje, com o governador Eduardo Leite, se tornou uma realidade. Como é que está esse processo de discussão com o governo e como é que está esse trabalho de integração das cidades com o governo do Estado? Programa Nacional de Segurança com Cidadania, PRONASSE. Eu era vice-prefeito na época, você era prefeito também. Tem uma série de ações integradas e ali aprendi muito. Fui a Brasília, não só com políticas, né, de políticas contra as drogas, uma quantidade enorme de tecnologia foi disponível. O cercamento eletrônico começou naquela época, né? A gente começou. Depois o Sartori também continuou, o governador Sartori, daí o primeiro época do governador Eduardo Leite, agora que efetivamente já está em prática o cercamento, né, prefeito? Isso. E o que eu tenho, assim, acho que a gente tem que falar das experiências da gente. Guaíba era uma das cidades mais violentas do Rio Grande do Sul. Hoje é a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª mais segura do Rio Grande do Sul. A que se dá isso, prefeito? Eu acho que é o sentimento de pertencimento. A gente dá para as pessoas, né, uma das coisas que é mais sagradas, o título da propriedade. A gente começou a organizar os bairros, né, dando iluminação para os bairros, colocando asfalto nos bairros e dando a escritura da casa. A gente criou um programa lá, o programa Agora é Meu, que a gente deu escritura para 3.000 pessoas e estamos dando o nome da mulher à escritura. Aí você tem a casa que agora é sua, que você vai poder deixar para o neto, vai poder deixar para a família. Então tem um sentimento de pertencimento. Aí você vê um pavimento, você vê uma iluminação que traz a segurança. O filho vai para a escola, ganha material escolar, ganha uniforme, ganha o tênis. Então essa vida da cidade onde a pessoa se sente parte dela. Hoje 75% do guaibense ele tem uma expectativa de que a vida vai melhorar. Diferente do povo gaúcho, que tem um pessimismo com relação ao futuro, muitos jovens indo embora. Na nossa cidade, mais de 27 novos empreendimentos, maior investimento privado do Estado do Rio Grande do Sul, nesse eixo de celulose, maior eixo também de logística do Estado, a fábrica de aviões, que é a Aeromote fabricando o DA62 ali. Então, todo um ambiente muito otimista e as pessoas nesse sentimento de pertencimento e com emprego. A pessoa trabalhando. Hoje eu tenho que estar buscando gente de fora para trabalhar na cidade. Então, isso dá um sentimento de segurança, a pessoa se sente parte, acolhida, e a gente vai mudando essa realidade. Segurança, acho que se faz assim, um conjunto de ações com escola, né, dentro do bairro, melhorando a vida do cidadão, gerando emprego e renda. Nessa soma de fatores, eu acho que é o grande segredo, e a gente aprendeu isso lá no PRONASSE. Exatamente, o senhor recordou, né? Porque naquele momento as cidades não tinham,
digamos, essa missão, né? Ou não viu como uma missão municipal, era muito mais do Estado e da União. Mas hoje está profundamente integrado, né? Uma realidade em Guaíba e também nas demais cidades, né? Aqui da região metropolitana. Essa preocupação com a segurança e com ações efetivas. E o resultado já apareceu, prefeito. No já caso de apareceu. Guaíba, exemplo, já apareceu. A gente, isso, é a positivos. segunda cidade mais segura hoje do estado e os índices despencaram. A gente tem problemas graves e a gente precisa falar porque não bota a sujeira para baixo do tapete, violência contra os vulneráveis, violência contra os idosos, violência contra a mulher, violência contra a criança. Nós estamos buscando uma delegacia só para os vulneráveis na cidade, uma rede muito articulada com conselho tutelar, com um CRAI criado por nós dentro do hospital, que cuida da criança, da mulher, de quem foi abusado lá dentro, para que ela não vá para outro lugar e receba toda a segurança necessária, campanha de busca ativa para ir nos bairros onde tem maior violência e fazer essa conscientização para que a mulher se sinta encorajada em fazer a denúncia, sabendo que ela vai ser protegida, ela vai ser encaminhada, ela vai ser mantida longe do agressor e a gente vai tratar o agressor, né? Então, isso junto em cooperação com a Brigada Militar, que aqui eu acredito que a gente tem que dar investimento da prefeitura para quem sabe fazer e capacitar eles e dar condições para eles, né, para que eles possam operar nas condições que têm, e com a Polícia Civil. Nós temos uma delegada também muito efetiva, mandar um abraço para a doutora Caroline Calegari, que é de Guaíba, né, que voltou para lá para ser a nossa delegada. Então, essa rede trabalhando, né, e um ajudando o outro, é lá na escola, a merendeira sabendo quais são, o que ela precisa observar numa criança para saber se aquela criança não está sendo abusada. Tudo isso funcionando que dá o resultado. Prefeito Maranata, é muito importante essa integração, Polícia Civil, Brigada Militar, mas também da Guarda Municipal, né? Hoje a PEC, essa proposta de emenda constitucional do governo federal, trata a Guarda Municipal como uma polícia municipal, né? Quer dizer, coloca num outro patamar. Como é que está esse debate? Como é que os prefeitos estão vendo esta nova estatura da Guarda? Isso é importante para as cidades? Eu vejo importante. Ainda não tenho essa abertura lá, nós não entramos no município nesse debate. Ainda tenho que a Polícia Civil e Brigada Militar são meu principal eixo pelas condições de estrutura da prefeitura. Mas vejo municípios como São Leopoldo, que avançou bastante, né? Que são cidades que têm bons resultados e que a polícia, a guarda municipal, traz um bom com seu efetivo, complementa o trabalho realizado pela Brigada Militar. Prefeito, sei que o senhor é um amante do ciclismo, né? O senhor fez um périplo aí saindo de Guaíba, chegando até Joinville. Só de pensar já cansa. Quantos quilômetros deu? 750 quilômetros, são 5 dias pedalando, né? Mas eu queria exatamente falar sobre transporte. É talvez um dos grandes gargalos, né, da nossa região metropolitana. Como é que os prefeitos, como é que as cidades estão discutindo isso? Porque a questão da integração do transporte hoje é uma das grandes deficiências, né? Enquanto outras regiões metropolitanas já têm uma passagem única, têm integrado, nós estamos, né, muito atrás. Como é que está esse debate na região metropolitana? A gente luta pela uma bilhetagem única, a gente vê a Metroplan, uma entidade que, né, não tem mais a capacidade da resposta rápida que a gente precisa. É importante a gente tratar a questão da mobilidade urbana também dentro do ambiente de cada município. A gente vê um setor que, se não houver um subsídio das prefeituras, não vão conseguir, porque as pessoas elas mudaram, muitas usam hoje o aplicativo. Quem está usando o transporte geralmente é aquele que tem a isenção, então você está vendo o idoso, está vendo o estudante utilizando o sistema, e quem tem um pouquinho mais de recursos está indo para o aplicativo, porque tem essa comodidade de largar na frente de casa. Então, é um sistema que tem que ser o mais apoiado pela gestão pública. Não tem coisa mais preciosa para o ser humano de poder se locomover na cidade, ir para os ambientes, ir para o teatro, ir para fazer esporte, passear com a família, ir para o trabalho e ter liberdade de fazer isso num custo apropriado. Mas se não houver interligação, não tiver uma bilhetagem única, a gente não trazer isso também uma responsabilidade da União do Estado, de um subsídio como é feito com o Transurb, não vai acontecer, já, porque cada vez mais esse sistema está falido, não se comunica, precisa haver integração entre eles. Não dá para um ônibus sair de Novo Hamburgo, não poder pegar ninguém ao longo desse trecho para vir para Porto Alegre, ou a mesma coisa Viamão e Alvorada, porque o sistema não conversa, o sistema é burro, porque a gente não conseguiu olhar o que deu certo em outros estados e trazer para cá. Mas, infelizmente, isso ainda não está na mão de nós, prefeitos, não está na posição de a gente tomar a decisão. Ainda tem um órgão que se mostra ineficiente e que ainda não deu com a sua equipe técnica a resposta que a gente precisa.
Prefeito, o senhor falou de grandes investimentos, a CMPC, que, né, foi o maior investimento privado, agora nós temos também a Aeromote. Qual é o impacto desses grandes investimentos na cidade? Né? Porque a Aeromote, por exemplo, é uma grande expectativa, né? Um complexo tanto não só de indústria de construção de aviões, mas também de uma pista de pouso. E o senhor também tem uma bandeira de ter uma aduana, né? Na cidade de Guaíba. Como é que está esse projeto e como é que o senhor recebeu o impacto desses grandes investimentos em Guaíba? Bom, o DA62 já é a aeronave mais vendida hoje do Brasil, tem 120 aeronaves vendidas, já saiu a escritura para a Aeromote, eles começam a fazer a obra esse ano e tem a obrigação de, no primeiro semestre de 27, entregar a primeira aeronave totalmente fabricada em Guaíba. Teve um aumento de prazo por conta aí do período da enchente, né, que então, né, o setor deu um fôlego para que a Aeromote pudesse também se reestruturar. A gente tem ali uma necessidade grande de mecânicos, a gente tem hoje uma previsão de 1.200 mecânicos, a gente só tem 200, então a gente vai ter que formar mais 1.000 mecânicos. Na mesma onda de emprego, a CMPC gera 30 mil empregos nesse período de obra, são 24 bilhões de investimento nesse eixo, que é o maior eixo de celulose do mundo, são 5 milhões de toneladas fabricado entre a fábrica de Guaíba e a fábrica Barba Negra. Então acho que esse é o grande desafio, que já é agora. O empresário não está conseguindo pessoas para trabalhar. A maior dificuldade hoje é você ter mão de obra, e aí agora ele está falando de uma mão de obra qualificada. A Aeromote permanece no Rio Grande do Sul com essa planta da DA62, da Daimler, justamente pelo que a gente tem aqui. Né? A gente tem aqui ainda da formação da Varig, da formação da VASP, mecânicos que são gaúchos e que continuaram trabalhando aqui em manutenção de aeronaves, né, montagem de aeronave, de helicóptero também. Nós vamos ter a montagem do helicóptero da Leonardo Helicópteros ali também, essa aeronave do DA62 e também uma aeronave que vai trafegar com etanol, uma planta produzida a partir de um recurso, investimento da FINEP. Né? Quero agradecer aqui ao Panceira, ele esteve em Guaíba, né, para financiar esse projeto da Aeromote e que traz alta tecnologia embarcada, né, troca de tecnologia com outros países e que, sem dúvida, semelhante ao que faz hoje a TKE Elevadores, que exporta produtos em engenharia fabricada em Guaíba. São mais de 200 engenheiros hoje. Os elevadores hoje que fazem 18 metros por segundo, você imagina, né? Esses hoje são fabricados em Guaíba. Elevadores de alta performance que vão para Dubai, que vão aqui para Camboriú, esses grandes edifícios. Todas as esteiras montadas para o aeroporto de Guarulhos, Congonhas, aquela ali de Brasília, todas são fabricadas em Guaíba. Então, muita tecnologia e é a mão de obra que a gente mais vai precisar agora, né, que é qualificar a nossa mão de obra e que a gente está perdendo, né, esses jovens que estão indo para outros estados, a gente vai ter oportunidade de mantê-los aqui. Prefeito, Guaíba viveu aquele episódio da Ford, aquilo foi muito traumatizante para a cidade e também para o estado, mas hoje com esses novos investimentos, por exemplo, São José dos Campos teve um grande impacto com a Embraer, né? Hoje dá para dizer que a Aeromote está para Guaíba como a Embraer está, por exemplo, para São José dos Campos? É uma boa perspectiva? Eu acredito que até mais, porque a gente está falando da iniciativa privada, né? A primeira fábrica privada de aviões, a Embraer é um misto público, né? E que está trazendo o seu primeiro avião de entrada, um aviãozinho pequeno assim, né? Eles fabricam aviões de alta performance, inclusive, né, para a Força Aérea, e que, à medida que vêm testando o mercado, vão aumentando a o Aerocity. O próprio helicóptero também, né? E o Aerocity vai englobar universidades, pesquisas, museu, tem ali hangar que vai poder absorver toda essa aviação comercial que tem aqui, de aviões particulares que não estão mais operando e não querem mais operar dentro da Fraport, no Salgado Filho. Inclusive, as aeronaves do governo do estado hoje também logo terão que sair dali. E a gente vai ter ali uma pista de quase 2 quilômetros que vai poder, não só para testar as aeronaves, mas também receber aeronaves para fazer manutenção e também esses voos particulares saírem por Guaíba. Prefeito, o senhor foi reeleito com 78,18%, num momento tão difícil, né, em razão da enchente, do trauma que o Estado viveu, uma votação consagradora. Uma cidade tem aí 100 mil habitantes, né?
Qual é o balanço que o senhor faz desses 4 anos e meio, né, de mandato, através, né, de todas as realizações que o senhor fez digamos, né, no início desse seu segundo mandato? Já era um desafio, tem que amar ser prefeito. Eu acho que o melhor cargo público que tem é ser prefeito. Não tenho dúvida de que você que já foi prefeito sabe de como é realizador. A gente enfrenta as dificuldades todos os dias, mas você poder fazer um programa que nem o nosso programa agora é meu, que é o maior programa social criado num governo e entregue no mesmo governo, né? De você entregar a escritura da casa para uma pessoa, né? De fazer entregas importantes que vão mudar e podem transformar uma cidade numa gestão. Então, você viveu isso muito em Canoas. A gente pegou a cidade com déficit orçamentário de 70 milhões e hoje a cidade é outra cidade. O otimismo da cidade, a gente fez pesquisa agora com 91% de aprovação da cidade. Então, para mim é gratificante, né, a gente poder ver essa entrega. Para a população, a gente não faz mais nada que obrigação, né? Mas é bom a gente poder ver e ver que dá certo, né? O senhor investiu muito em asfalto também, né, prefeito? Nós compramos uma usina. 200 ruas? Nós compramos uma usina de asfalto, né? Então, hoje essa é uma operação que nos custa 30% a menos. Isso nos possibilitou asfaltar muitas ruas da cidade. A gente segue asfaltando. Acho que isso reorganizou a cidade. Tá linda a cidade, né? Eu costumo dizer, Guaíba é a cidade mais bonita da região metropolitana. O segundo lugar é muito longe. E Porto Alegre é o nosso melhor bairro, digo pro Melo. Prefeito, o senhor tem sido, vamos falar um pouquinho de política, né? O senhor tem sido cogitado como um dos nomes, né, para governador, né? Nesta eleição, eu sou o único prefeito, né? Em outros processos eleitorais, nós tivemos outros prefeitos sendo cogitados. Como é que é esse desafio, né, de estar hoje sendo cogitado, a possibilidade de concorrer ao governo do Estado? Jairo, como você fala, né, 80% de aprovação, prefeito, é importante a gente ter entregas, né? É uma cidade que tem 100 mil habitantes, importantíssima na região metropolitana, e sem dúvida, se a gente puder estar num grupo, representar um projeto, se a gente tiver a capacidade de trazer partidos para defender, né, esse municipalismo, essa coisa boa de ser prefeito, de entregar, de melhorar a vida das pessoas. O povo gaúcho precisa de alguém que segure na mão deles. As pessoas estão com medo de passar fome, estão com medo da insegurança. A gente vive uma instabilidade muito grande. Eu acho que o maior desafio do próximo governador é levantar a autoestima do povo gaúcho. Esses momentos difíceis que a gente passou desde a pandemia. E para quem perdeu um familiar, parece que faz muito tempo, mas não faz muito tempo, não. 3 anos ainda está vivendo um luto lá da pandemia. E depois disso veio uma enchente, veio outra enchente, e a pessoa já tinha perdido as coisas na primeira, perdeu tudo de novo, vive em insegurança constante. Então a gente levantar a autoestima do povo gaúcho, de buscar essa força que a gente tem desse nacionalismo, desse bairrismo, e cuidar do nosso estado e deixar essas coisas da esquerda e da direita, isso atrapalha demais. Quem precisou de uma cesta básica não perguntou, essa cesta básica veio do Bolsonaro, essa cesta básica veio do Lula, quem me trouxe foi alguém da casa de religião, não, me dá, eu preciso, não quero saber de quem veio, não quero saber de quem veio o remédio, eu preciso. E a população precisa de gente que tem a capacidade, né, e a resiliência de acordar cedo, de dormir tarde. Se eu puder representar um projeto assim, se tiver espaço para a gente fazer um debate assim, que eu tenho que estar junto num projeto assim, eu estou disponível, né, porque eu acredito demais que é a vez da região metropolitana. Guaíba é uma cidade que é encantadora, e não eu dizer o que a gente vai fazer. O prefeito tem a capacidade de dizer o que você fez. Eu fiz isso, fiz aquilo, né, e sei o caminho. Os caminhos eles estão aí para que a gente possa, né, buscar, independente de partido. Eu recebi bastante recursos do governo Bolsonaro, recebi muito recurso do governo Dilma, e um gestor público tem que saber dialogar dessa forma, tem que conversar com todos, tem que estar aberto a todos, né? Porque a população aqui embaixo, o Brasil é ali, na Matias, o Brasil é lá na Guajuviras, o Brasil é lá na Coab, é lá na Colina, em Guaíba, ali que é Brasil. É menos dinheiro em Brasília, é um pacto federativo justo que a gente sempre briga, mas é lá na veia, na comunidade que mais precisa. Melhorar a cidade, melhorar as famílias onde a gente mora é o grande desafio do gestor. Para a gente encerrar, o senhor acha que essa polarização hoje, né, que o Brasil está vivendo, né, esse grenal permanente aí para pegar, o Rio Grande do Sul vive isso, os chimangos maragatos há muito tempo, mas o Brasil vive isso, tem espaço para um caminho
mais de equilíbrio? Como é que o senhor vê Eu isso? sou nacionalista, eu sou um brasileiro, sou um gaúcho, bairrista, amo o nosso estado, acredito mais na nossa força, do nosso agro, da nossa gente. Acredito que a gente tem que investir mais em beneficiar aqui, parar de exportar só commodities, o boi inteiro, a soja inteira, assim, e criar estímulos para que essa indústria venha produzir, transformar aqui no estado, né, e a gente parar de só exportar commodities. Eu acredito mais nesse país. E ser nacionalista, cuidar da nossa gente é o nosso grande desafio. Essa guerra por ideologia que inclusive nos coloca num cenário difícil. Olha agora, imagina a gente, eu acho que é tudo um engodo, que o Trump não vai taxar a gente com 50, tá só fazendo um ensaio, tá ali pressionando de alguma forma para negociar, porque quem vai não fica ameaçando, ó, é 50% e é amanhã, não é 1º de agosto, é amanhã. Então, mas isso sempre atrapalha a economia, gera insegurança para o mercado, gera insegurança interna, mostra fragilidade por conta dessa briga de um só tentando botar um contra o outro. Mas quem é que está sofrendo? Eles estão tudo sentados lá, não estava tudo sentado, não estava tudo no governo anterior? Estava, agora estão tudo no outro governo, está lá, MDB está lá, estão todos os partidos que sempre tiveram, estão lá, conversando, falando. Mas quem é que está na ponta sofrendo, morrendo na fila, né? Há mais de 300 dias aguardando uma consulta de oncologia? É o povo que está lá, Jairo, sofrendo a angústia que quem está lá em cima está só negociando, e nessa ideologia que não nos une, só nos separa e nos enfraquece. E esses grupos políticos não estão conseguindo enxergar hoje a verdadeira necessidade do povo brasileiro, que é alguém que pegue na mão e resolva. Nós estamos precisando um pouquinho de sorte também, Jairo. Ao longo dos anos estamos precisando um pouquinho de sorte. Que Deus olhe, abra os céus, né, e derrame bênçãos sem medidas, né, para o nosso país, para o nosso estado, para as nossas cidades. Quero agradecer a participação do nosso querido amigo, prefeito de Guaíba, Marcelo Maraná, também presidente do consórcio metropolitano. E o nosso tema foi exatamente a região metropolitana. Espero que você tenha gostado, compartilhe e eu te espero na próxima semana. Até lá!